Na noite em que o rancho da família O'Neill ardeu em chamas, em 1883, Johnny, com apenas 14 anos, testemunhou o horror escondido sob as tábuas do assoalho. 3 homens, figuras sombrias e impiedosas, invadiram sua casa como uma tempestade de ferro e fogo. Eles não deixaram nada para trás, apenas um rastro de morte e cinzas que cobriu tudo o que Johnny conhecia e amava, enquanto o vento frio de Santa Fé soprava do lado de fora, assobiando pelas frestas da madeira. Parecia um lamento, um eco dos gritos que haviam silenciado para sempre. Johnny permaneceu imóvel, um nó na garganta, sufocando o medo e as lágrimas. Cada passo pesado sobre o assoalho, cada som de madeira estalando no fogo, cada grito de agonia, tudo foi gravado em sua mente, não como uma memória, mas como um juramento silencioso. A fumaça densa e o cheiro de queimado enchiam o pequeno espaço onde ele se encolhia. Ele podia ouvir as vozes dos homens, cruéis e sem remorso, celebrando a destruição. Eram vozes que ele jamais esqueceria. Quando o silêncio finalmente tomou conta da noite, apenas o crepitar das chamas e o uivo do vento restaram. O rancho, que antes era seu lar, agora era um túmulo ardente. Por 2 dias inteiros, Johnny sobreviveu sob os escombros. O frio o consumia, a fome roía seu estômago. Ele se alimentou de restos que conseguiu encontrar, mas o que realmente o manteve vivo foi outra coisa. Um sentimento novo, que crescia forte e silencioso dentro dele. O ódio, um ódio puro, concentrado, que o aquecia mais do que qualquer fogueira. Quando finalmente emergiu das cinzas, sob um céu cinzento e indiferente, Johnny O'Neill não era mais um menino. A inocência havia sido queimada junto com sua casa. Agora, ele era o portador da verdade, o guardião dos nomes daqueles que haviam destruído seu mundo. O garoto que se escondia sob o assoalho havia morrido naquela noite. Em seu lugar, nasceu um caçador. Ele não precisava de mapa, nem de bússola. As pegadas dos assassinos deixadas na terra seca eram seu único guia. E assim, ele partiu. Pelas vastas planícies do oeste, atravessando desfiladeiros perigosos e rios gelados. Sua jornada era solitária, marcada pelo silêncio e pela determinação. A imagem de sua família, dos sorrisos que nunca mais veria, era o combustível que o impulsionava. Sua fúria não era explosiva. Era uma fúria paciente, fria e calculada, tão inevitável quanto o nascer do sol. Ele aprendeu a ler as estrelas, a caçar para sobreviver e a se mover sem ser notado. O oeste selvagem, que tirou tudo dele, agora o ensinava a se tornar um predador. Cada dia que passava, sua habilidade crescia, sua determinação se fortalecia. E então ele os encontrou, um por um. O primeiro foi numa cidade fronteiriça, um homem que se achava seguro, esquecido do crime que cometera. Johnny o confrontou não com um discurso, mas com o olhar de quem viu o inferno. O acerto de contas foi rápido, um sussurro de justiça no meio do caos do Velho Oeste. O nome do primeiro homem foi riscado da lista mental que Johnny carregava. O segundo estava escondido num acampamento de garimpeiros, um lugar isolado nas montanhas. Achar que a distância o protegeria foi seu maior erro. Johnny o encontrou sob a luz pálida da lua. E ali, entre as rochas e o frio, a segunda parte de seu juramento foi cumprida. O vento que soprava nas montanhas pareceu carregar um suspiro de alívio, como se a própria terra estivesse satisfeita. O último, o líder, era o mais esperto e o mais cruel. Ele havia construído uma nova vida, tentando apagar o passado sangrento. Mas não há lugar no mundo onde se possa esconder de uma memória viva. Johnny o encontrou em seu novo refúgio, um lugar que ele ousava chamar de lar. O confronto final não foi apenas sobre vingança. Foi sobre memória. Foi sobre garantir que o que aconteceu no rancho O'Neill não fosse esquecido. Quando Johnny finalmente se afastou, deixando o último corpo para trás, o ciclo estava completo. O vento das pradarias voltou a soprar, mas desta vez, nenhum dos 3 homens restava para contar a história de seus crimes. A justiça, nas mãos de um garoto transformado em homem pela tragédia, havia sido feita. Os campos do oeste nunca esqueceram o nome de Johnny O'Neill.
Não como o menino que escapou da morte por um triz, mas como o último testemunho. O filho do fogo, aquele que transformou a dor mais profunda em um ato implacável de justiça. Sua lenda foi contada em fogueiras e saluns, um conto de advertência sobre como a violência gera mais violência e como a perda pode forjar uma alma de aço. A história de Johnny O'Neill nos deixa com uma pergunta tão antiga quanto a própria noite, que ecoa através do tempo. O que você faria se tudo o que você mais amava fosse consumido pelas chamas e o mundo simplesmente o deixasse para assistir? Você sucumbiria à dor ou se tornaria o fogo que busca a justiça? Pense nisso. A resposta define quem nós somos quando tudo o mais nos é tirado. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história e quer ver mais contos do Velho Oeste, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!